Existe uma dimensão da graça divina que opera silenciosamente nos interstícios da existência humana, longe da pompa das celebrações litúrgicas ou dos votos solenes pronunciados diante de altares adornados. Esta graça não se manifesta nos grandes banquetes de aniversário, mas sim na penumbra das manhãs silenciosas, na exaustão das tardes intermináveis, nos debates domésticos que jamais ultrapassam as paredes da cozinha e nos atos de perdão que o mundo jamais aplaude. Foi Santa Teresa de Ávila quem recebeu a clarividência para testemunhar essa realidade. Foi a ela concedido ver o fenômeno espiritual que ocorre quando duas almas decidem permanecer fiéis através dos sacrifícios invisíveis que constituem a arquitetura diária de um matrimônio. O que seus olhos espirituais captaram naquele inverno redefiniu drasticamente a compreensão teológica sobre o poder da aliança conjugal. Durante o século XV e XVI, embora o casamento na Europa católica fosse dogmaticamente reverenciado como um dos 7 sacramentos, a sua profundidade mística permanecia como um território vastamente inexplorado na literatura ascética da época. Os teólogos debatiam suas normas jurídicas, os canonistas definiam suas regras de validade, mas a substância real da graça circulando no tecido mundano da vida a dois, aquele fogo imperceptível alimentado pela lealdade rotineira, era uma realidade que pouquíssimos místicos haviam tido a permissão divina de vislumbrar. Teresa de Ávila foi a exceção escolhida pela providência. Nascida no ano de 1515, na cidade fortificada de Ávila, Espanha, Teresa ingressou na Ordem do Carmelo aos 20 anos. Dedicou décadas de esforço titânico à reforma da vida religiosa na Península Ibérica, legando à cristandade algumas das descrições místicas mais detalhadas e precisas da história. Sua autobiografia, O Livro da Vida, sua obra-prima O Castelo Interior e suas correspondências íntimas com confessores registram centenas de êxtases, locuções e fenômenos espirituais. Contudo, sepultadas em seus escritos menos divulgados, especificamente em relatos espirituais e epístolas preservadas nos arquivos do Carmelo em Sevilha, encontram-se as evidências de uma visão singular sobre os casados. Desprovida da fama da transverberação ou dos combates espirituais noturnos, esta visão, quando examinada sob a lupa da atenção devota, desvela uma teologia revolucionária sobre a operação da graça no matrimônio. Para aqueles que valorizam a preservação da história espiritual documentada, a inscrição neste canal é essencial. É o método mais eficaz de sustentar este trabalho de resgate. Informe-nos também nos comentários a partir de qual cidade você acompanha esta narrativa. Este roteiro baseia-se estritamente em fatos históricos, utilizando fontes primárias do Instituto Histórico Carmelita em Roma, especificamente da coleção de manuscritos da correspondência de Teresa conservada no arquivo do convento de São José, e da edição crítica de suas obras completas publicada por Tomás Álvares em 1976, que inclui depoimentos inéditos prestados sob juramento durante seu processo de beatificação. Retomemos a análise dos fatos. O evento místico ocorreu durante o inverno de 1570. O cenário era a cidade de Toledo. Teresa encontrava-se hospedada no mosteiro carmelita que acabara de fundar. Aos 52 anos, portando já as enfermidades crônicas que a afligiriam até o túmulo, ela se encontrava imersa na redação de O Castelo Interior, mapeando as moradas da alma rumo a Deus. Numa tarde específica, após a oração das completas, ela se prostrou na capela do convento. O silêncio absoluto dominava o claustro. A neve caíra naquele dia sobre a cidade, e o frio penetrava a pedra nua das paredes. Em seus registros posteriores, ela notou que não carregava nenhuma intenção específica naquela vigília, nenhuma indagação teológica urgente pesando em sua mente, nenhum fervor extraordinário. Estava apenas ali, em estado de espera pura diante da presença divina. Foi nesse instante de quietude que a visão se abriu diante de seus olhos interiores. Ela a descreveu detalhadamente em uma carta ao seu confessor, o padre Jerônimo Gracián, datada de 15 de fevereiro de 1578, documento hoje preservado nos arquivos de Sevilha. Ela escreveu: transportada em espírito, observei um homem e uma mulher ajoelhados no reduto de seu lar. Era um ambiente pobre, austero, iluminado apenas por uma única vela acesa sobre a mesa de madeira rústica. O casal rezava o rosário em uníssono, mas seus lábios moviam-se com a lentidão característica da exaustão extrema. As mãos do homem exibiam os calos e a aspereza do trabalho bruto. O rosto da mulher trazia as linhas profundas de uma fadiga acumulada não em dias, mas em décadas de labor. Teresa não os identificou. Eram desconhecidos para ela, mas compreendeu instantaneamente que a divindade lhe revelava a anatomia espiritual daquelas almas específicas. O relato prossegue na carta.
Vi que, durante a prece, uma luminosidade começou a descer sobre eles. Não era o brilho físico da vela, mas uma radiação invisível aos olhos carnais, porém nítida aos meus olhos espirituais. Descia do alto, envolvendo-os e pousando sobre eles como um manto sagrado. Entendi ser a graça, a própria graça sacramental recebida no dia de suas núpcias, ainda operante, ainda servindo de escudo, ainda santificando aquele momento singelo e cansado de oração. A visão de Teresa, contudo, aprofundou-se como um exame da história daquelas almas. Ela acessou o passado deles, não de forma linear, mas em clarões reveladores que iluminavam a escuridão do tempo. Viu o marido, anos antes, travando uma batalha interna contra a própria ira. Viu a esposa isolada na casa, chorando após um conflito doloroso. Viu instantes críticos onde a fuga parecia a única saída lógica, onde o fardo da união se tornava insuportável, onde a palavra amor soava como um termo vazio e sem sentido, e, no entanto, eles haviam permanecido. Eles ficaram não porque os problemas se dissolvessem magicamente, não porque a raiva evaporasse ou a dor cessasse ao amanhecer, mas porque existia uma promessa feita e essa promessa servia de âncora sólida quando a emoção naufragava. Teresa registrou em seus escritos: compreendi naquele instante que a cada vez que optaram pela permanência, a cada ato de perdão não solicitado, a cada vez que se ergueram para amar novamente sobre as cicatrizes das feridas passadas, uma energia de graça era liberada, transbordando deles para o cosmos espiritual. Vi almas no purgatório, experimentando refrigério imediato graças a esses sacrifícios ocultos do casal. Vi crianças, algumas ainda no ventre do tempo e não nascidas, sendo blindadas contra o mal pelas preces de seus futuros pais. Vi entidades demoníacas recuando aterrorizadas daquela porta humilde, barradas pela luz incandescente gerada pela fidelidade. A visão foi breve em duração cronológica, mas o impacto na teologia de Teresa foi sísmico e duradouro. Tendo vivido a maior parte de sua vida no claustro, dedicada a Deus através do voto de castidade e tendo escrito vastamente sobre a vida de oração, as etapas da união mística e a purificação da alma, esta visão lhe revelou uma rota paralela de santidade, tão exigente e sagrada quanto a via monástica, a via dos homens e mulheres casados que adoram a Deus através da fidelidade mútua, dia após dia, em holocaustos silenciosos que o mundo ignora completamente. Ela analisou essa descoberta posteriormente em uma carta a uma dama nobre, Dona Luísa de la Cerda, escrita em março de 1578. Ela afirmou: não suponhas que a santidade é monopólio dos sacerdotes e das freiras. Deus me desvelou que a santidade matrimonial talvez seja a mais árdua de todas, pois não é testada num único ato heróico de martírio, mas em milagres diários de morte para o próprio ego. O casal que Teresa viu na visão não eram taumaturgos, não eram figuras de altar, não foram canonizados, eram extraordinariamente comuns. E aí residia a chave do mistério divino. Deus demonstrava a Teresa que a graça do sacramento atinge sua potência máxima, não nos momentos dramáticos, mas na persistência silenciosa do amor cotidiano. E a revelação continuou a se expandir. Na mesma epístola enviada ao padre Gracian, Teresa narrou a segunda fase do fenômeno místico. Ela escreveu: após a cena da oração noturna, o cenário mudou. Era dia claro. O marido estava nos campos cortando lenha sob um céu plúmbeo e cinzento. As costas doíam pelo esforço, as mãos sangravam pelo contato com a madeira áspera. Estava só, e senti em meu espírito a sua angústia pela provisão da família, o medo latente da escassez e da fome. Então avistei um anjo de pé ao seu lado. O anjo não proferiu discurso algum, apenas pousou a mão no ombro daquele homem trabalhador. Entendi naquele momento que cada golpe do machado, cada gota de suor derramada, cada esforço ofertado por amor aos seus era, em essência, uma oração litúrgica. Elevava-se ao céu como incenso perfumado, e Deus a recebia com o mesmo deleite e prazer com que acolhe os êxtases dos grandes santos contemplativos. Isso constituía uma revolução teológica. Na época de Teresa, o trabalho manual era visto como necessário, mas espiritualmente inferior à contemplação silenciosa. Mas Teresa percebeu que Deus não utiliza as métricas humanas de santidade. Um pai cortando lenha, transformando sua fadiga física em oferta de amor, estava realizando um ato de adoração tão profundo quanto a vigília noturna de um monge. O mesmo princípio se aplicava à esposa. Em outra parte da visão, Teresa a observou na cozinha, preparando o alimento com recursos escassos. A despensa estava quase vazia, contendo apenas um pouco de farinha, alguns vegetais e água, mas a mulher trabalhava com zelo e cuidado, multiplicando o pouco que tinha, orando no silêncio de seus gestos. Teresa anotou com precisão:
Vi que a oração dela dispensava palavras. Residia no cuidado com o sustento da vida, no amor impregnado em cada pequeno movimento, na oferta muda de sua própria vida pelo bem de seu esposo e filhos. E vi que o céu testemunhava tudo. Os anjos a cercavam na cozinha, não porque ela estivesse realizando um feito grandioso aos olhos do mundo, mas porque ela estava executando o ordinário com um amor extraordinário. Essa evidência visual reformulou a perspectiva de Teresa sobre o sacramento. Ela sempre o respeitara teologicamente, mas agora o via misticamente. A graça matrimonial não era um presente estático recebido no altar no dia do casamento e depois esquecido. Era um organismo vivo, constantemente renovado, constantemente ativo, operando nas almas do esposo e da esposa a cada vez que escolhiam o amor sobre o egoísmo, o perdão sobre o ressentimento, a presença fiel sobre a fuga. Se você encontra valor neste tipo de história espiritual documentada, inscreva-se no canal. É a maneira mais sólida de apoiar nossa pesquisa e divulgação. Informe também nos comentários de qual cidade você nos ouve. Este roteiro é estritamente factual, utilizando fontes dos arquivos dos Carmelitas Descalços em Roma, particularmente os testemunhos juramentados colhidos no processo de beatificação de Teresa entre 1592 e 1614, que incluem cartas e escritos espirituais inéditos examinados pela Congregação para as Causas dos Santos. Retomemos a narrativa dos fatos. A visão de Teresa continuou a se desdobrar nas semanas seguintes. Mais tarde, ela confidenciou ao seu confessor que Deus lhe mostrara não apenas um caso isolado, mas uma multiplicidade de casais. Viu casais em diferentes regiões da Espanha, em diversas circunstâncias sociais, enfrentando diferentes lutas. Mas o padrão espiritual era sempre o mesmo. Aqueles que permaneciam fiéis, aqueles que escolhiam o amor nos momentos ocultos, aqueles que perdoavam em silêncio, aqueles que se sacrificavam sem reconhecimento, esses eram os que estavam cercados pela luz divina. Viu um casal de idosos, casados há mais de 40 anos. O marido estava doente, prostrado na cama, incapaz de cuidar de si mesmo. A esposa o atendia todos os dias, lavando-o, alimentando-o, dialogando com ele com doçura, mesmo quando ele já não podia responder. Teresa escreveu: Vi que o amor daquela esposa havia passado pelo fogo da purificação e se tornado puro. Já não restava traço de interesse próprio, nenhuma expectativa de recompensa humana. Ela amava porque havia prometido amar, e a promessa havia transformado a substância de sua alma, e vi que a sua recompensa na eternidade seria tão grande que nenhuma mente terrena poderia compreendê-la. Viu também um casal jovem, recém-casado, lutando contra a miséria absoluta. Não tinham quase nada material. O lar deles era um único cômodo com chão de terra batida. Dormiam sobre palha. Mas Teresa viu que eles rezavam juntos todas as noites, de mãos dadas na escuridão, oferecendo sua pobreza a Deus. Escreveu: Compreendi que a pobreza deles não era uma punição, mas uma forja espiritual. Deus estava despojando-os de tudo o que não importava para que o seu amor pudesse arder puro e sem misturas. E vi que eles seriam exaltados, se não nesta vida, na próxima, a um lugar de honra celestial. Viu ainda um casal no meio de uma guerra doméstica, com vozes alteradas, palavras ditas com ira, portas batidas com violência. E depois, horas mais tarde, viu o marido regressar. Ele não falou, simplesmente sentou-se junto à sua esposa e, depois de um longo silêncio, tomou a mão dela. Teresa escreveu: Vi que naquele momento exato de reconciliação, a graça inundou o lar deles. Os demônios que haviam estado sussurrando divisão fugiram aterrorizados, e entendi que o inferno odeia, acima de tudo, um casamento que se recusa a quebrar-se. Estas visões não eram conceitos abstratos. Teresa viu detalhes específicos, viu rostos reais, lares concretos, gestos e ouviu palavras. Viu o marido que trabalhava em 2 empregos para manter sua família, chegando em casa exausto todas as noites, mas ainda encontrando forças para brincar com seus filhos antes de dormir. Viu a esposa que mordia a língua 100 vezes ao dia, escolhendo a paciência sobre a ira, a paz sobre o orgulho ferido. Viu o casal que havia perdido um filho e se ajoelhava junto na dor, abraçando-se em silêncio porque já não restavam palavras para dizer. E em cada caso Teresa viu a mesma substância espiritual. Graça. Não dramática, não ostentosa, mas real. Um fogo silencioso ardendo no centro de sua aliança, mantendo-os unidos, santificando-os, transformando-os. Mais tarde, ela refletiu sobre isso em uma carta a uma de suas filhas espirituais, uma jovem que considerava o casamento. A carta tem data de 10 de junho de 1579 e conserva-se na Biblioteca do Carmelo em Segóvia.
Teresa escreveu com franqueza: "Não penses que o casamento é fácil, não é. É uma crucificação do eu. Morrerás 1000 pequenas mortes. Mas se aceitares isto com amor, se ofereceres cada morte como um sacrifício a Deus, te tornarás santa e a tua santidade não estará oculta a Deus, embora o mundo inteiro a ignore." Isto não era sentimentalismo devoto. Teresa não estava idealizando o casamento. Ela havia visto demais da realidade humana. Conhecia o peso do convívio. Sabia que muitos casais fracassavam. Sabia que alguns casamentos se tornavam prisões marcadas pelo abuso, pela traição e pela amargura. Não era alheia a essa realidade sombria, mas também viu que Deus havia dado aos casais casados uma graça única, uma graça capaz de transformar até as provas mais duras em santificação. A chave mestra era a fidelidade, não a perfeição, não a ausência de conflito, mas a escolha obstinada, uma e outra vez, de ficar, de amar, de perdoar, de voltar a tentar. Teresa começou a falar desta visão aos seus filhos espirituais. Disse-lhes que os casamentos mais santos eram frequentemente os que pareciam mais ordinários vistos de fora, sem drama, sem milagres visíveis. Apenas duas pessoas, dia após dia, escolhendo o amor nas coisas pequenas. Contou uma história sobre um casal que havia conhecido em Ávila. O esposo era carpinteiro, a esposa costureira. Tinham 7 filhos, não eram ricos, não eram letrados. Mas Teresa disse: "Vi mais santidade concentrada naquele lar do que vi em muitos mosteiros consagrados. Rezavam juntos cada manhã antes de trabalhar. Corrigiam seus filhos com paciência. Compartilhavam o pouco que tinham com seus vizinhos. E quando olhava para eles, via a luz de Deus brilhando através de suas vidas." Este era o cerne do que havia sido mostrado a Teresa. A santidade não estava reservada para o extraordinário. Estava disponível para todos, mas requeria algo que a maioria das pessoas não estava disposta a dar. Requeria a escolha diária de morrer para o eu, de colocar o bem do outro em primeiro lugar, de permanecer fiel, mesmo quando tudo dentro gritava para ir embora. Teresa viu que este tipo de amor, o amor que perdurava através do tédio, do esgotamento, da decepção e da dor, era o amor que mais se assemelhava ao amor de Cristo. Era um amor crucificado. E assim como a morte de Cristo trouxe vida, as mortes diárias dos cônjuges fiéis traziam graça, não só a eles, mas a toda a igreja. Ela escreveu sobre isto em O Castelo Interior, embora não nos capítulos mais famosos. Na Quinta Morada, discute a oração de união e menciona brevemente que Deus às vezes outorga este alto grau de oração às pessoas casadas que foram purificadas através de sua vocação. Ela escreve: "Não penses que a contemplação é só para os que estão no claustro. Tenho conhecido homens e mulheres casados que foram elevados às alturas da união com Deus, porque aprenderam a morrer para si mesmos no serviço de seu cônjuge e filhos. Mas a expressão mais completa de sua visão encontra-se em suas cartas, particularmente nas escritas nos últimos anos de sua vida." Por volta de 1580, Teresa tinha 65 anos. Sua saúde estava decaindo visivelmente e ela sabia que não lhe restava muito tempo. Passou seus últimos anos viajando pela Espanha, fundando mais mosteiros, escrevendo cartas e preparando sua alma para a morte. Em uma carta com data de 4 de outubro de 1581, apenas um ano antes de seu falecimento, Teresa escreveu a um jovem casal que havia estado aconselhando. Disse: "Vi em oração o tesouro que Deus preparou para aqueles que permanecem fiéis no casamento. É uma coroa tecida, não de ouro, mas dos pequenos sacrifícios que fazem a cada dia. Cada vez que escolhes a paciência sobre a ira, cada vez que perdoas sem que te peçam, cada vez que te levantas pela manhã e escolhes amar de novo, acrescenta-se um fio a mais a essa coroa. E quando estiveres diante de Deus, Ele a colocará em tua cabeça e entenderás que nada se desperdiçou. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada ato de serviço silencioso, tudo foi visto, tudo foi contado, tudo importou." Esta carta conserva-se nos arquivos dos Carmelitas Descalços em Madrid. Foi lida durante o processo de beatificação de Teresa como evidência de sua perspicácia espiritual e sua profunda compreensão da graça do casamento. Teresa morreu em 4 de outubro de 1582 em Alba de Tormes. Tinha 67 anos. Seu corpo foi enterrado no mosteiro carmelita de lá e em poucos dias as pessoas começaram a relatar milagres. Foi beatificada em 1614 e canonizada em 1622. Em 1970 foi declarada doutora da Igreja, uma das 4 únicas mulheres a ostentar esse título naquele momento. Mas a visão que ela teve dos casais casados permaneceu em grande medida esquecida durante séculos. Não se incluiu nas principais biografias,
Não se pregou nos sermões, estava enterrada em cartas e testemunhos lida apenas por eruditos, mas raramente mencionada na devoção popular. Não foi até o século XX, quando os historiadores começaram a estudar o corpus completo dos escritos de Teresa, que a visão começou a receber a devida atenção. Em 1953, um erudito carmelita chamado Padre Gabriel de Santa Maria Madalena publicou um estudo detalhado das experiências místicas menos conhecidas de Teresa, incluindo as visões dos casais casados. Ele escreveu: Teresa viu o que poucos místicos tiveram permissão de ver, que a graça do sacramento do casamento não é inferior à graça dos votos religiosos, mas igual em dignidade e talvez maior em dificuldade. Esta perspicácia ressoou em uma igreja que estava começando a reconsiderar sua teologia do casamento, nos anos prévios ao Concílio Vaticano II. O documento do concílio sobre a igreja no mundo moderno, Gaudium et Spes, publicado em 1965, afirmou a santidade do amor matrimonial e enfatizou que os cônjuges são chamados à santidade através de sua vocação específica. Teresa havia visto isso 400 anos antes. Havia visto que Deus não amava mais os sacerdotes e freiras do que os homens e mulheres casados. Amava a todos igualmente, mas lhes pedia coisas diferentes. Aos religiosos lhes pediu o sacrifício da solidão e a renúncia à família. Aos casados lhes pediu o sacrifício de si mesmos dentro da família. A morte diária ao ego, o chamado constante a perdoar, a servir, a permanecer. E Teresa viu que para muitos o segundo caminho era mais difícil porque se provava não uma vez, mas todos os dias. Não em um só momento de heroísmo, mas em 1000 pequenos momentos de paciência, humildade e amor. Havia visto o esposo que chegava em casa zangado do trabalho, pronto para explodir, e depois via o rosto cansado de sua esposa e escolhia o silêncio em seu lugar. Havia visto a esposa que queria ir embora, que havia feito suas malas em sua mente 100 vezes, mas ficava por causa do voto. Havia visto o casal que não havia sentido amor em anos, que se mantinha junto por dever. E depois um dia, após anos de fidelidade, sentia que o amor retornava mais profundo e forte que antes. E havia visto que tudo isto, cada pedacinho, estava construindo algo eterno, não só no céu, mas na terra. Viu que os casamentos fiéis eram o alicerce da sociedade cristã. Era o lugar onde as crianças aprendiam a amar, onde se formavam as almas, onde a graça se transmitia de geração em geração. Viu que quando um casamento se rompia, não só sofriam 2 pessoas, eram os filhos, a família estendida, a comunidade, a igreja. Os efeitos de onda da infidelidade e do abandono se propagavam como veneno, debilitando o tecido social, criando feridas que levavam gerações para sarar. Mas quando um casamento perdurava, quando 2 pessoas permaneciam fiéis através de tudo, os efeitos de onda eram igualmente poderosos. Viu que a graça de sua fidelidade protegia não só a sua própria família, mas a outros. Viu almas no purgatório recebendo alívio, porque um esposo e uma esposa na terra haviam se perdoado mutuamente. Viu crianças protegidas do ataque demoníaco porque seus pais oravam juntos. Viu comunidades inteiras abençoadas porque um casal havia escolhido ficar. Isto não era magia, era o mistério da comunhão dos santos. Cada ato de amor, cada sacrifício, cada momento de fidelidade contribuía ao tesouro espiritual da igreja. Nada se perdia, nada se desperdiçava. Deus via tudo, registrava tudo, recompensava tudo. Teresa entendeu isto profundamente e queria que outros também o entendessem. Queria que os casais casados soubessem que sua vocação não era de segunda classe. Não era um prêmio de consolação para aqueles que não podiam lidar com a vida religiosa. Era um chamado tão alto e tão santo como qualquer outro, que exigia talvez ainda maior fortaleza, porque não se provava no silêncio do claustro, mas no ruído e caos da vida diária. Escreveu em uma de suas últimas cartas: se pudesse falar com cada casal casado do mundo, diria-lhes isto: não desprezem a pequenez de seus sacrifícios. Não pensem que porque seu amor está oculto, não importa. Deus vê, o céu observa, e cada vez que escolhem o amor, estão mudando o mundo. Esta carta nunca foi enviada. Foi encontrada em sua cela depois de sua morte, sem terminar, a tinta ainda úmida na página. Conserva-se nos arquivos carmelitas de Ávila, exposta sob vidro, testemunho de seus últimos pensamentos antes de morrer. A visão que Teresa teve dos casais casados não foi um mandato, não foi um fardo, foi uma revelação do que já era verdade. Que Deus havia desenhado o casamento para ser um caminho à santidade, um sacramento que portava graça, uma aliança que refletia o amor de Cristo por sua igreja. E havia visto que os casais que entendiam isto, que viviam sua vocação com fé,
Estavam entre os maiores santos que a igreja havia conhecido jamais, mesmo se seus nomes nunca fossem escritos em nenhum livro que não fosse o livro da vida. Nos arquivos das Carmelitas Descalças de Sevilha, há um documento com data de 19 de março de 1593, 11 anos depois da morte de Teresa. É um testemunho dado por uma mulher chamada Maria Gonzales durante a investigação de beatificação. Maria era a esposa de um carpinteiro em Toledo. Ela testificou que ela e seu esposo haviam se encontrado com Teresa em 1570, o mesmo inverno em que Teresa teve a visão. Maria disse: "Estávamos passando por dificuldades extremas em nosso casamento. Meu esposo bebia demais. Eu estava zangada o tempo todo. Quase havíamos decidido nos separar. O que era quase impossível naqueles dias, mas estávamos assim de desesperados. Então ouvimos que Santa Teresa estava em Toledo. Fomos vê-la. Falou conosco apenas uns minutos, mas disse algo que nunca esquecerei. Olhou para nós dois e disse: Vi o que Deus preparou para os casais que permanecem fiéis. Não desistam. Seu sofrimento não é inútil. Ofereçam-no a Deus e Ele o transformará." Maria continuou em seu relato: "Não entendemos naquele momento, mas decidimos tentar. Fomos para casa. Rezamos juntos pela primeira vez em anos. Meu esposo deixou de beber, não de golpe, mas lentamente. Aprendi a perdoar. Foi difícil. Levou anos, mas ficamos." E então Maria disse algo que fez com que os investigadores parassem. Disse: 30 anos depois continuamos juntos. Meu esposo é velho agora. Eu também. Mas posso dizer-lhes isto. Santa Teresa tinha razão. Deus transformou nosso sofrimento. Não somos as mesmas pessoas que éramos. E creio que quando morrermos, veremos que cada lágrima, cada momento de ter escolhido ficar, importou mais do que jamais soubemos. Este testemunho foi registrado pelo notário e selado com cera. Encontra-se em um volume encadernado em couro em Sevilha, um dos milhares de testemunhos recopilados durante o processo de canonização de Teresa. A maioria das pessoas nunca o leu, mas está aí, uma confirmação silenciosa do que Teresa viu. Em 2015, o Papa Francisco falou sobre o casamento durante uma audiência geral na Praça de São Pedro. Disse: "O casamento é uma escolha diária de amar, de perdoar, de começar de novo. Não é fácil, mas é santo, e aqueles que o vivem fielmente estão realizando um dos atos de fé maiores possíveis." Não mencionou especificamente a visão de Teresa, mas o eco estava presente. A mesma verdade que Teresa havia visto 400 anos antes. A mesma graça ainda ativa, ainda operando nas vidas dos casais que escolheram ficar. A visão que teve Teresa não foi uma fantasia, foi uma visão da realidade invisível da graça. Viu o que Deus vê. Viu que o amor de um esposo e uma esposa provado e refinado através de anos de fidelidade se converte em um fogo que queima tudo o que é falso, tudo o que é egoísta, tudo o que é pequeno. E o que resta é amor puro, o tipo de amor que dura para sempre. No inverno de 1570, numa capela fria em Toledo, Deus mostrou a Teresa de Ávila a glória oculta do casamento. Mostrou-lhe que os casais que permanecem fiéis, que amam nas coisas pequenas, que perdoam sem contar, que perseveram sem reconhecimento, são os que mais se assemelham a Cristo. E mostrou-lhe que sua recompensa seria tão grande que nenhuma mente humana poderia compreendê-la, não porque fossem perfeitos, mas porque eram fiéis. Os testemunhos continuaram chegando. Durante o processo de beatificação, que se estendeu de 1592 até 1614, os investigadores entrevistaram centenas de pessoas que haviam conhecido Teresa. Entre elas, havia dezenas de casais casados de toda a Espanha. Um casal de Medina del Campo testificou em 1594. O esposo Diego Ramírez era um comerciante. Sua esposa Catalina administrava seu lar e criava seus 6 filhos. Diego testificou: "Conhecemos a Madre Teresa em 1567, quando fundou o mosteiro em nossa vila. Disse algo estranho. Disse: vossa pobreza é um dom. Não a desperdicem lutando contra ela. Usem-na para aprender a confiar em Deus juntos." Catalina acrescentou: "Não entendemos, mas a Madre Teresa insistiu. Cada vez que se preocupam com o dinheiro em vez de confiar em Deus, perdem graça. Cada vez que discutem pelo que não têm, em vez de agradecer a Deus pelo que têm, afastam o céu." O casal testificou que começaram a rezar juntos cada manhã antes que Diego saísse para trabalhar. Deixaram de discutir por dinheiro e começaram a agradecer a Deus por tudo. Diego disse: "Mudou tudo, não nossas circunstâncias financeiras. No princípio, ainda lutávamos, mas deixamos de nos destroçar mutuamente por isso." 30 anos depois, quando deram seu testemunho, Diego tinha 58 anos e Catalina 55.
Haviam superado o colapso financeiro, a morte de 2 filhos e a doença quase fatal de Diego em 1583, mas continuavam juntos. Este padrão repetiu-se nos testemunhos. Um casal de Salamanca, outro de Valladolid, um de Sevilha. Cada um havia conhecido brevemente Teresa. Cada um havia recebido uma palavra que mudou a trajetória de seu casamento. O padre Jerônimo Gracián, confessor de Teresa, testificou em 1596. Disse: a Madre Teresa frequentemente me falava do casamento. Disse que Deus lhe havia mostrado que muitos casamentos fracassavam, não porque o sacramento fosse fraco, mas porque os casais não entendiam o que haviam recebido. Pensavam que a graça do casamento se dava apenas no dia do casamento. Não se davam conta de que se renovava todos os dias. Gracián continuou: me disse que rezava diariamente pelos casais casados, especialmente por aqueles em crise. Disse que sua vocação era mais difícil que a nossa porque enfrentavam tentações que nós na vida religiosa não enfrentávamos. Disse: nós, os religiosos, temos regras e horários. Os casais casados só têm a si mesmos e a Deus. Isso requer uma fé tremenda. Este testemunho está registrado no volume 7 da Acta Sanctorum. Encontra-se no Arquivo Secreto Vaticano. O padre Gabriel de Santa Maria Madalena estudou estes documentos na década de 1940 e publicou suas descobertas na revista Carmelita Ephemeridis Carmeliticae, entre 1952 e 1957. Muitos casais informaram experiências sobrenaturais depois de conhecer Teresa. Uma mulher de Burgos testificou que depois de falar com Teresa em 1574, começou a ver uma luz ao redor de seu esposo quando ele orava. Disse: era uma luz suave como de vela, mas vinha de dentro dele. A vi muitas vezes e entendi que esta era a forma que Deus me mostrava que meu esposo era santo, embora parecesse tão ordinário. Um homem de Madrid testificou que depois de receber uma carta de Teresa em 1579, começou a ouvir uma voz em oração que lhe dizia que perdoasse sua esposa por uma infidelidade que havia ocorrido anos atrás. Disse: a havia perdoado com a boca, mas não com o coração. Tomou-me 2 anos, mas finalmente pude perdoar por completo. E quando o fiz, nosso casamento ressuscitou. Estes testemunhos revelam uma dimensão de sua santidade que foi em grande medida negligenciada. Não era apenas uma mística do claustro, era uma mística da vida ordinária. Viu a presença de Deus no mundano, no difícil, nos sacrifícios ocultos do amor cotidiano. Esta visão se estendeu além dos casais individuais. Em uma carta ao rei Filipe II, escrita em dezembro de 1576, abordou a corrupção clerical, mas também mencionou o casamento. Escreveu: Majestade, se deseja reformar a Igreja, deve começar pela família. A santidade dos sacerdotes depende da santidade das famílias que os criaram. Se os casamentos são fortes, a Igreja terá sacerdotes santos, mas se os casamentos são fracos, a Igreja sofrerá durante gerações. Esta carta conserva-se na Biblioteca Real de Madrid. Filipe II estava focado em assuntos políticos e a reforma do casamento seguiu sendo uma preocupação secundária, mas a perspicácia de Teresa era profética. Nos séculos seguintes, à medida que o casamento se debilitava na Europa cristã, a Igreja se debilitava com ele. Teresa havia visto vir isto não em detalhe específico, mas em princípio, sabia que a família era o alicerce. Em 1581, o ano antes de morrer, Teresa fundou seu último mosteiro em Burgos. Ali conheceu um jovem casal preparando-se para casar. Fernando tinha 23 anos. Isabel tinha 19. O casamento havia sido concertado por seus pais. Nenhum estava entusiasmado com a união. Pediram a Teresa que abençoasse seu casamento. Ela disse: Não esperem que o amor apareça antes de casar. O amor não é um sentimento que se espera, é uma decisão que se toma a cada dia. Se se casam com a intenção de amar, Deus lhes dará a graça para cumprir essa intenção, mas devem escolhê-la. Fernando e Isabel casaram-se em junho de 1581. Teresa os abençoou e disse-lhes que rezassem o rosário juntos todas as noites. 50 anos depois, em 1631, Isabel, agora viúva, testificou durante o processo de canonização de Teresa. Disse: As palavras da Madre Teresa salvaram nosso casamento. Não nos amávamos no princípio, mas obedecíamos sua instrução. Rezávamos o rosário juntos todas as noites e lentamente, ao longo dos anos, o amor cresceu. Não um amor apaixonado, mas algo mais profundo. Um amor que perdurou. Isabel testificou que ela e Fernando tiveram 11 filhos, 9 dos quais sobreviveram até a idade adulta. Disse: Nosso casamento não foi perfeito.
Brigamos, mas nunca deixamos de rezar juntos. E essa oração nos manteve unidos. Este testemunho está registrado nos volumes suplementares armazenados nos Arquivos Gerais Carmelitas em Roma, traduzido pelo padre Kieran Kavanagh em 1985. O tema que percorre todos estes testemunhos é o mesmo. Fidelidade, não perfeição, mas a escolha diária de ficar, de amar, de perdoar, de servir, mesmo quando era difícil. Uma das últimas orações de Teresa, registrada pela irmã Ana de São Bartolomeu, foi especificamente para os casais casados. Ana escreveu que em 30 de setembro de 1582, 4 dias antes de Teresa morrer, rezou: Senhor, abençoa todos os casais casados. Dá-lhes a graça de ver o que eu vi. Mostra-lhes que sua vocação é santa. Ajuda-os a perseverar e, quando se apresentarem diante de ti, recompensa-os por cada sacrifício oculto. Teresa morreu 4 dias depois, em 4 de outubro, em Alba de Tormes. Tinha 67 anos. Suas últimas palavras foram: Senhor, sou filha da Igreja. Mas sua última oração foi pelos casais que havia visto em sua visão. A Igreja a declarou santa 40 anos depois de sua morte. Tornou-se uma das místicas mais famosas da história cristã. Mas a visão que teve dos casais casados permaneceu obscura. Não foi até meados do século XX, depois que o Vaticano II renovou o foco da Igreja nos leigos, que os eruditos começaram a redescobrir os ensinamentos de Teresa sobre o casamento. O trabalho do padre Gabriel na década de 1950 abriu a porta. Depois, em 1975, uma irmã carmelita chamada Maria Gonzalez publicou uma dissertação em Salamanca intitulada Teresa de Ávila e a Espiritualidade do Casamento. A irmã Maria argumentou que a visão de Teresa estava adiantada ao seu tempo. Escreveu: Teresa entendeu o que a Igreja não articularia completamente até o Vaticano II, que todos os cristãos estão chamados à santidade. Viu que os casais casados podiam alcançar as alturas da santidade, abraçando plenamente sua própria vocação. Esta dissertação influenciou uma geração de teólogos. O Papa João Paulo II fez referência à compreensão do casamento por parte de Teresa em sua exortação apostólica Familiares Consortio, publicada em 1981, exatamente 400 anos depois da última oração de Teresa pelos casais casados. João Paulo escreveu: Os cônjuges cristãos estão chamados a santificar sua vida matrimonial. A graça do sacramento é um dom permanente, uma fonte de fortaleza para a vida diária. A conexão entre a visão de Teresa e o ensinamento moderno da Igreja é clara. Viu o que a outros levaria séculos compreender: que o casamento não é uma vocação menor, que a graça do sacramento é real e ativa, que os sacrifícios diários dos casais ordinários importam tanto como os atos extraordinários dos santos. Em 1917, um jovem casal na França leu uma biografia de Teresa. Seus nomes eram Luiz e Zélia Martin. Tinham 9 filhos, 4 dos quais morreram na infância. Dirigiam um pequeno negócio de renda. Não eram ricos, mas rezavam juntos todos os dias e criavam seus filhos na fé. Uma de suas filhas, Teresa, se converteria em Santa Teresinha de Lisieux, mas a santidade de Teresa estava arraigada na santidade de seus pais. Luiz e Zélia Martin foram canonizados juntos em 2015, o primeiro casal casado na história da Igreja a ser declarado santo como casal. Em sua canonização, o Papa Francisco disse: Nos mostram que o casamento é um caminho para a santidade. A visão que Teresa teve em 1570, a verdade que Deus lhe mostrou sobre a graça dada aos casais que se mantêm fiéis em sacrifícios diários ocultos, finalmente havia sido reconhecida por toda a Igreja e o ciclo continua. Em lares de todo o mundo, esta noite, os casais estão tomando a mesma decisão. Estão escolhendo ficar, perdoar, amar de novo, não porque seja fácil, não porque tenham vontade, mas porque fizeram um voto. Teresa viu sua luz. Viu os anjos rodeando-os, viu a graça descendo sobre eles, viu a recompensa que lhes esperava no céu. Há um túmulo em Alba de Tormes onde foi enterrado o corpo de Teresa. Sobre ele, talhada em pedra, há uma linha das Escrituras. O amor é forte como a morte. Teresa sabia disso. O havia visto, não em poesia, mas na realidade, nas vidas de casais comuns que escolheram amar dia após dia, até que a morte se converteu não num final, mas numa porta para a plenitude do amor que haviam estado praticando o tempo todo, e viu uma coisa mais registrada na última carta que escreveu. Uma carta encontrada inacabada sobre sua escrivaninha no dia em que morreu, dirigida a ninguém, talvez pensada para todos nós. Escreveu: Vi o que espera os que são fiéis, e posso dizer-lhes isto:
vale a pena. Cada lágrima, cada sacrifício, cada momento de escolher o amor, quando o amor parece impossível, tudo vale a pena, porque no final o amor é tudo o que resta.